queridos, graça e paz. Hoje eu quero conversar com você algo bem interessante que está lá no livro de Atos, capítulos 1 e 2, sobre a grande comissão. Mas, antes de entrarmos nisso, eu quero só te fazer uma observação. O livro de Lucas, ele relata sobre a missão de Jesus aqui na terra. Já no livro de Atos, nós vamos ver a continuidade da missão agora com os discípulos, ok? Então, nós podemos ver já nos primeiros capítulos do livro de Atos, né, que relata sobre a comunidade cristã aqui em Jerusalém e também sobre a descida do Espírito Santo para encher a igreja e cumprir, realizar a missão. Então, eu quero que você fique atento aqui no versículo 4, quando Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos para que não saiam de Jerusalém, mas que esperem para que sejam cheios do Espírito Santo e recebam a promessa do Pai. Na sequência, ele diz aqui no versículo 8, diz que e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a promessa era a descida do Espírito Santo. Mas sabe que essa promessa, ela tem um propósito. E qual é esse propósito? É para que eles sejam testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, a promessa veio com um propósito, para fazer algo. E, queridos, eu quero que você atente lá no capítulo 2 de Atos. Quando chega o dia, a chegada de Pentecostes, diz que eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar e ouviu do céu como um som de um vento impetuoso que encheu todo o lugar onde eles estavam assentados. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas. E observa também que ainda dentro desse contexto, diz que existiam pessoas ali, homens judeus, homens piedosos, né, de várias nações, de vários lugares. E eles estavam ali e eles começaram a ouvir aquelas pessoas falando na língua deles, contando das grandezas de Deus. Então aquilo se cumpriu, o propósito da promessa se cumpriu, porque eles iriam levar e falar das grandezas de Deus, não somente em Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, queridos, eu quero te dizer que isso não somente foi para aquele tempo, mas para hoje também. Eu e você, nós fazemos parte dessa grande comissão. Nós podemos sim levar e falar das grandezas de Deus em outros lugares, não somente na nossa cidade, não somente no nosso estado, no nosso país, mas em outras nações. Então, não parou aqui no livro de Atos. Nós estamos dando continuidade à grande comissão. E olha o que interessante que aconteceu. Logo em seguida, quando aquelas pessoas começaram a ouvir falar das grandezas de Deus, Pedro se levanta e ele começa a fazer o seu discurso. E naquele momento, cerca de 3.000 pessoas, elas começaram a serem batizadas no batismo do arrependimento. E naquele momento, eles já começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. E sabe o que havia também ali? Havia muito temor. Havia prodígios, milagres que eram feitos através dos apóstolos naquele tempo. Então, queridos, hoje continua, eu e você, nós podemos dar continuidade a essa grande comissão, levando e propagando das grandezas de Deus, da mensagem do Evangelho. Então, queridos, eu quero te convidar para você acessar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho.